Olá, meus amigos. Obrigado por estar aí prestigiando esse canal. Peço a você que se inscreva, se não for inscrito, para que esse trabalho continue e cresça, tá bom? Meu nome é Renato José. Sou trabalhador espírita há muitos anos, estudante, eternamente estudante da doutrina. E hoje vamos falar mais um pouco sobre esse livro, Sexo e Destino, que estamos lendo. Eu já li muitos livros de André Luiz, desse espírito, mas estamos lendo esse agora e fazendo algumas considerações das experiências que esse livro traz, tá bom? Então, vamos ao assunto. Hoje vamos conversar sobre alguns novos personagens que apareceram e também sobre como que esse livro vai abordar o assunto que ele propõe. Ele é sexo e destino. Vai mostrar a influência da energia sexual, da nossa atividade sexual, no destino da nossa vida, o que vai nos trazer no futuro e também ao que já nos trouxe reflexo de um passado. Então, o que é que está se fazendo até agora no livro? Está se construindo a ideia da atual situação desses personagens. Está mostrando, desenvolvendo toda a ideia do que está acontecendo, das relações familiares, das relações amorosas, para daí se fazer uma ligação de acontecimentos. Então ele ainda está preparando, ele ainda não entrou fortemente no assunto. A gente sabe que ele ainda não falou fortemente no assunto. Então, vejamos aqui os personagens que já vimos até agora, para a gente relembrar, e vamos falar agora da chegada primeiramente, de Aracélia. Lembremos do casal Nogueira, seu Cláudio Nogueira e dona Márcia Nogueira, que no último vídeo nós paramos a equipe espiritual de André Luiz, de Pedro Neves, de Irmão Félix, estavam dentro da casa, né? Aquela situação em que o Cláudio Nogueira estava sendo insuflado a ingerir bebida alcoólica. Então, dentro da casa, a equipe espiritual, né, André Luiz, Irmão Félix, Pedro Neves, que é o pai de Beatriz, como vocês viram aí no nosso esquema inicial, eles estão investigando a situação dessa nova personagem que apareceu chamada Marita. Marita, que inicialmente achava que era filha dos Nogueiras, mas filha adotiva. E ali eles intuíram para que Marita começasse a contar a própria história mentalmente. Então ela, isolada, começou a lembrar de sua infância, momentos felizes. E ali, naqueles pensamentos de Marita, eles vão entendendo toda a trama, toda a situação dela. E ela revela, né, a, a outra personagem que aparece agora na história, que é a Aracélia. Aracélia, uma mulher que trabalhava para os Nogueiras, vindo do interior, que a esposa do Cláudio Nogueira, a dona Márcia, considerava muito competente e gostava dela dentro da casa. Ela muito alegre, muito inteligente e festeira. Sempre quando fazia os trabalhos da casa, ia para as festas, ia para as noites, que não afetava o seu desempenho. Porém, em um determinado momento da vida, a Aracélia engravidou. E foi considerado que ela engravidou nessas aventuras de festa, de bebida, durante a noite. Foi considerado assim. E o casal, né, por influência do pai, Cláudio Nogueira, o casal resolve adotar, criar a filha de Aracélia. E foi assim, a criança nasceu e ficou dentro de casa por algum tempo, a mãe Aracélia e a filha Marita, irmã adotiva de Marina.
Toda essa história estava sendo tirada dos pensamentos de Marita ali, a equipe espiritual. Só que em determinado momento em que ela conta a sua história feliz da infância, da escola, de tudo, ela lembra do momento, aproximadamente aos 12 anos, em que a mãe adotiva, Dona Márcia, conta para ela que ela era filha adotiva. E nessa forma de contar, ela mostra que Dona Márcia falou isso com um certo sentimento de quem não gostava dela, um certo sentimento de estar ali satisfeita por estar dando aquela notícia, você é filha adotiva. A leitura aqui passa esse momento, passa essa ideia. Então, a partir daí, essa menina Marita considera que sua vida se transformou totalmente. Eu vou ler esse trecho. Dona Márcia, no aposento, a porta fechada, né, com Marita, ela entrou, Marita estava no quarto dela, ela entrou, iniciara-se-lhe desde então o conflito da vida inteira, isso nos pensamentos de Marita. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito à maneira de pedra contundente. Esvaecera-se-lhe de improviso a alegria infantil, quer dizer, que toda aquela alegria das lembranças infantis da vida ali no lar foi embora. Sentira-se criatura humana, adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro. Não era filha da casa, era órfã, adotada pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhe arrebentara o coração. Pela primeira vez chorara com medo de enlaçar-se àquela a cujo peito se albergava, até ali nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal. Então ela passou a se sentir insegura e com medo, a partir do momento que ela ficou sabendo que era filha adotiva. E ao saber, ela começou a buscar explicações por certas situações que ela não compreendia e achava normal, mas que agora ela vê de outra forma. Por exemplo, ela passou a relembrar que a mãe, a dona Márcia, a mãe adotiva, sempre convivia bem com ela, até de forma amorosa. Porém, se Marina chegasse no ambiente, a mãe mudava. A desprezava e a tratava com uma certa grosseria, toda vez que Marina estava presente. Isso até agora a gente não sabe por quê, mas com certeza terá uma trama que justificará isso. Por isso que é importante a gente lembrar. E nesse momento em que ela começa a relembrar de coisas que aconteciam, e ela começa a se sentir excluída daquela casa, ela começa a se sentir não pertencente. E outra observação importante é que o irmão Félix, durante esse diálogo com a equipe espiritual, cita que a presença dele, né, irmão Félix é o mais maduro, o mais experiente da turma, o mais evoluído dos espíritos que estão ali coordenando os trabalhos. Ele deixa claro que a presença dele junto àquela família tem um forte motivo. Olha só como o André Luiz está arrumando toda a trama para a gente entender. Então eu entendi logo que o irmão Félix ele tem alguma ligação do passado com aquilo ali, apesar dele hoje estar numa condição de consciência, de maturidade muito boa, mas ele está vindo tratar de assuntos do seu passado. Eu entendi assim, é porque eu não estou pescando na frente, não. Eu não estou avançando na história, não. Eu estou indo, relatando aqui a cada momento até onde eu cheguei. Então, duas coisas que eu acho que vão acontecer. Irmão Félix tem uma história de passado com essa família, né, com toda essa trama, por isso que ele foi lá. E também eu estou desconfiado que o pai de Marita, né, como eu coloquei aí a interrogação no quadro, né, demonstrativo dos novos personagens, eu deixei uma interrogação no lugar do pai. O pai de Marita é o próprio Cláudio Nogueira, o marido de Dona Márcia. Então, na minha desconfiança, Marita
e Marina são irmãs legítimas por parte de pai, né? Então, o Cláudio Nogueira, pela minha desconfiança, teve relações sexuais com a Aracélia e nasceu Marita, que ficou na casa. E eu ainda não disse nessa história que a Aracélia suicidou de um momento para outro, sem motivo importante, aparente. Um dia eles chegaram no quarto e a Aracélia estava morta na cama. Marita ainda bebezinho, a mãe legítima, a mãe biológica, estava morta na cama, suicidou-se. Então, até agora, são essas informações que a gente tem. E, como eu disse, certamente essa história vai ter desdobramentos no mundo espiritual de toda essa trama. E a gente vai atualizando aqui esse quadro de personagens e as relações que virão aí à frente muitas lições sobre o comportamento sexual aqui de nós encarnados, a influência que isso tem em tudo. Porque se a gente parar para raciocinar, uma relação sexual ela pode ter várias consequências, boas e ruins, que não vou aprofundar agora nesse vídeo para ele não ficar maior ainda, mas que vamos conversar sobre isso, tá bom? Como eu disse que todo vídeo era para trazer lições, essa não tem uma lição específica, eu queria apenas apresentar os novos personagens, mas vamos tomar como lição que toda nossa relação com as pessoas nos dá compromissos futuros e traz consequências. Todas as relações que temos com as pessoas, tudo que fazemos aqui, vai criando uma trama em nossas vidas em que vai formatar, vai necessitar de uma próxima encarnação para rever as coisas que a gente prejudicou dos outros e nos conduzir a um crescimento espiritual. Nossas reencarnações dependem dessas tramas que nós mesmos sempre construímos. Um grande abraço. Se inscreva no canal, tá bom? É um canal praticamente iniciante, mas que sempre vamos tratar de bons assuntos assim. Um grande abraço. Jesus abençoe o seu lar e sua família.